Estou casada há 5 anos. Durante nosso casamento, uma sombra pairava sobre a nossa relação, a melhor amiga dele. Sempre tive um pressentimento sobre essa amizade, mas confiei no meu marido. Até que descobri que ele e a melhor amiga estavam tendo um caso. Decidi expor a traição dele no churrasco de família. A reação foi uma mistura de silêncio, gritos e uma verdade exposta que ninguém estava preparado para ouvir. Eu sempre fui uma mulher prática. Não sou do tipo que vive esperando que tudo se resolva sozinho, mas também não sou de complicar. Desde que conheci o Vinícius, a vida parecia simples, agradável. Nós éramos jovens, vivíamos no nosso mundo, e ele parecia ser o marido perfeito, pelo menos nas primeiras impressões. Mas, como tudo na vida, há sempre uma camada a mais. E essa camada se chamava Megan, a melhor amiga de Vinícius. O que me incomodava? Bem, vamos começar pelo fato de ela estar sempre por perto. Não existia momento em que Megan não estivesse invadindo nosso espaço. A amizade deles era algo que eu aceitava, ou melhor, tolerava, porque acreditava que meu marido era fiel. Eu confiava nele, claro, mas também não dava para negar que a presença dela me causava desconforto. Era uma mulher adulta que se comportava como uma adolescente, pendurada no meu marido, e ninguém parecia perceber isso além de mim. Quando eu conversava com Vinícius sobre como me sentia, ele sempre minimizava. Ela é praticamente uma irmã, dizia ele, tentando diminuir a importância daquilo tudo. Mas, no fundo, meu instinto não me deixava em paz. Algo estava errado. E a cada encontro, a cada gesto de intimidade entre eles, mas eu me sentia fora de lugar. Eu não pedi para ela estar presente em todas as festas, em todos os nossos momentos, mas ela estava lá, como uma sombra. O pior de tudo era que, enquanto eu me torturava com esses pensamentos, a reação dos meus sogros era diametralmente oposta. A minha sogra, Carla, sempre me apoiava. Ela sabia da minha insegurança e, sempre que eu a procurava, ela me dizia para conversar com Vinícius, pedir limites. Isso me dava uma sensação de apoio, mas por outro lado, meu sogro, Enzo, tinha uma visão completamente diferente. Ele adorava Megan. Dizia que ela fazia parte da família e que eu deveria aprender a lidar com isso. Cada vez que ele dizia isso, meu estômago dava voltas. Como lidar com algo que está tão na sua cara, mas você não tem provas? E mesmo se tivesse, será que alguém acreditaria em mim? A questão era que eu estava me sentindo como a esposa paranoica, enquanto meu marido continuava a justificar o comportamento de Megan como algo inofensivo. Vinícius sempre dizia que ela era uma irmã, que minha cabeça estava cheia de ideias, mas a verdade é que o relacionamento deles tinha algo de estranho. Eu percebia os olhares, os toques, as mensagens que nunca desapareciam. Isso não era apenas uma amizade, estava claro que havia algo mais. O que me incomodava ainda mais era ver meu marido dando mais atenção a ela do que a mim. Ele dizia que era normal, que isso fazia parte da amizade deles, mas, sinceramente, não fazia sentido. E eu me via em um lugar desconfortável, sem saber o que fazer com meus sentimentos, sem saber se deveria continuar aceitando aquilo. Até que, em um belo dia, o que eu temia aconteceu. Vinícius começou a agir de forma estranha. Começou a chegar mais tarde em casa, sempre com um sorriso forçado, mas distante. Seus olhos não estavam mais no lugar de antes, e a confiança que eu tinha nele foi se esvaindo. O telefone dele, que sempre deixava na mesa ou ao alcance, agora estava sendo escondido. Era como se um véu de mistério tivesse caído sobre nós, e eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Então, na noite em que ele tomou banho, não aguentei mais. Peguei o telefone dele e abri o que pude. E lá estava. A mensagem. Não eram só palavras amigáveis, eram declarações de amor. Ele estava tendo um caso com Megan. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu não conseguia acreditar. As mensagens eram claras demais para eu ignorar. O que eu havia sentido durante todo esse tempo, o que meus instintos haviam me alertado, estava ali, na minha frente, confirmado de uma forma brutal. Não bastava ser apenas desconfortável, agora eu tinha provas. Eu estava sendo traída. Não sabia como lidar com isso, não sabia o que fazer. Então, eu o confrontei. Ah, o glorioso passado. Nada como a lembrança de como as coisas eram, ou pelo menos como eu queria que fossem. Quando conheci Vinícius, ele parecia ser o príncipe encantado. Trabalhador, atencioso e muito educado. O tipo de cara que você imagina que seria fiel e confiável, que adoraria te proteger do mundo. Até mesmo minha sogra, Carla, sempre foi uma espécie de apoio para mim, pelo menos quando o assunto não era a relação com Megan. Carla sempre foi daquelas mulheres muito seguras de si, a típica dona de casa que se dá bem com a maioria das pessoas, tem opiniões fortes, mas um coração generoso. Quando a conheci, parecia que nossa amizade seria de uma daquelas que duram para sempre. Ela sabia da minha insegurança em relação à amizade de Vinícius e Megan, e sempre dizia para eu não me preocupar. Ela é só uma amiga de infância, Karina, não tem nada demais. E, sim, claro, se você quiser ser ingênua, esse tipo de conselho até funciona. Mas Megan, Megan. Ela foi minha sombra desde o início. E, acredite, sempre que eu expressava meu desconforto, era como se eu fosse a louca da história. Karina, você está sendo paranoica, você é minha esposa, confia em mim, dizia Vinícius, com aquele sorriso encantador que, para mim, começava a ter um gosto amargo. Quando fomos viajar para a casa de campo de Carla e Enzo, meu sogro, Megan estava lá. Não era para ser estranho. Vinícius insistia que era só uma amizade de infância, mas todo mundo sabia o quanto ele e Megan estavam sempre grudados, como se fossem parte de um pacote inseparável. Eles mandavam mensagens 24 horas por dia, e em feriados, era praticamente certo que Megan apareceria. Eu, com a esperança cega de que não havia nada de errado, simplesmente deixava rolar. Afinal, o que seria mais normal do que dois amigos que se conhecem desde a infância? Mas como você sabe, nada na vida é simples. Tudo começou a mudar quando eu percebi que, ao invés de Megan ser só uma amiga, ela parecia ser mais uma parte da nossa casa do que eu mesma. As horas que ela passava aqui, as piadas internas, os olhares complicados entre ela e Vinícius. Comecei a me sentir como uma intrusa no meu próprio casamento, e isso não parecia mais algo normal. A convivência diária com a presença de Megan nos tornava, aos poucos, uma situação insustentável para mim. Quando algo se torna tóxico, é difícil não notar. O pior de tudo é que minha sogra estava cega demais para perceber. Ah, como ela sempre a defendia. Ela é praticamente uma irmã, Karina, não tem nada de errado. Só não liga para isso. Mas quem poderia não ligar? Eu estava vendo com meus próprios olhos como ela agia como se fosse a outra dona da casa.
Como se minha presença fosse a de uma convidada indesejada. Por outro lado, meu sogro, Enzo, não me ajudava em nada. Ele adorava Megan como se ela fosse sua filha, e todas as suas falas eram uma verdadeira apologia à amizade deles. O que mais me doía era a insensibilidade de Enzo quando me dizia que eu tinha que superar as minhas inseguranças. Como assim, superar? Superar o que exatamente? O fato de ela estar lá toda hora, com um sorriso largo, como se estivesse em casa. O fato de meu marido insistir que ela era a irmã que ele nunca teve, enquanto me deixava com as sobras da sua atenção. Superar tudo isso era, claramente, uma missão impossível, e foi assim que as fissuras começaram a se formar. E então, ao longo do tempo, os sinais começaram a aparecer. Vinícius começou a ficar mais distante. Ele passava mais tempo no trabalho, suas mensagens no celular eram sempre rápidas, com mais respostas curtas, e os jantares que costumávamos compartilhar em família se tornaram cada vez mais raros. Ah, sim, a desculpa de sempre, o trabalho estava exigente, ele estava muito cansado. E eu, burra como sou, sempre acreditei. Afinal, ele tinha uma carreira exigente, e o dia a dia dele estava apertado. Nunca me passou pela cabeça que a razão para sua ausência era bem mais simples e, ao mesmo tempo, destrutiva. Eu tentei ignorar todos os sinais, até o dia em que, sem mais nem menos, decidi olhar o celular de Vinícius. E, claro, lá estava a evidência clara de que minha vida conjugal estava prestes a desmoronar. Ele e Megan, havia algo ali que não era mais uma amizade. Os bilhetes carinhosos, as mensagens secretas, os momentos esquecidos em que ele tentava mascarar com desculpas esfarrapadas. Quando vi a verdade, era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Meu marido, meu parceiro de vida, estava tendo um caso com a mulher que sempre me causou desconforto. E o pior. Era óbvio que ela sabia que eu sabia. Como uma cobra sorrateira, Megan havia se instalado na minha vida de uma maneira que nem eu poderia imaginar. Foi naquele momento que a raiva começou a crescer dentro de mim. Eu me senti traída não apenas pelo meu marido, mas também por Megan, que tinha sido amiga confiável e leal. A ironia, né? Ela estava lá, fingindo ser minha amiga, enquanto tramava nas sombras com um homem que eu amava. E Vinícius, o homem que sempre me dizia que eu estava sendo paranoica, estava, de fato, dormindo com ela, me enganando a cada sorriso, a cada palavra carinhosa. Eu só queria que alguém tivesse me dado uma pista, uma dica. Eu teria feito as perguntas que nunca fiz. Eu teria sido mais observadora. Mas, por alguma razão, fui cega pela minha própria confiança e pelo medo de perder o que achava ser perfeito. E agora, tudo o que restava era a dor e a humilhação de saber a verdade. Aquele dia, aquele dia. Foi o momento em que tudo finalmente se encaixou, como um quebra-cabeça distorcido e insano, e a verdade, como uma lâmina afiada, cortou fundo. Mas, antes que eu caísse na tentação de confrontar Vinícius e Megan ali mesmo, decidi esperar. Talvez fosse porque, no fundo, eu ainda acreditava que havia algo que poderia salvar o que estava ali. Talvez fosse porque eu queria fazer tudo do meu jeito. Afinal, se a vida me pregou essa peça, eu não iria simplesmente ser a vítima passiva. Não, eu precisava de mais. Eu precisava fazer aquilo ser memorável. E nada seria mais memorável do que a explosão no ambiente que eu sempre pensei que fosse seguro. Naquele fim de semana, nossa casa estava se preparando para um churrasco de família. Nada muito extravagante, mas um daqueles eventos que minha sogra adorava, com todos os parentes e amigos chegando e criando uma atmosfera de família feliz. A ironia de tudo isso é que aquele evento seria, de fato, o meu palco. O lugar perfeito para expor tudo, sem mais disfarces, sem mais máscaras. Vinícius estava ali, tentando ser o bom marido, a boa pessoa. Megan, claro, não poderia faltar. Ela se enfiava em nossa casa como se tivesse o direito, sendo a amiga próxima que sempre estava por perto, oferecendo mais abraços do que qualquer um de nós. Eu olhava para eles e sentia como se estivesse engolindo vidro. Mas tudo bem, eu sabia que a cena seria muito melhor se fosse feita na frente de todo mundo. Afinal, nada como uma plateia para garantir que a reação de Vinícius fosse ainda mais humilhante. Então, eu dei início ao que seria o evento de destruição da fachada que Vinícius e Megan haviam construído. Enquanto os outros estavam na área da churrasqueira, eu fui até a mesa de bebidas, onde Carla e Enzo, meus sogros, estavam sentados, rindo de algo que, naquele momento, parecia mais uma piada de mau gosto. Olhei para eles, respirando fundo, e então, deixei cair a bomba. Comecei a falar. O que eu sabia, como sabia, e, claro, como eles sabiam. O celular de Vinícius estava cheio de mensagens românticas com Megan, segredos, promessas e um monte de palavras doces que pareciam ser ditas apenas para ela. Eu não precisava dar muitos detalhes. Não era uma questão de contar tudo, mas fazer com que eles entendessem a gravidade da situação. Então, soltei. Fui direta. Sabem, Vinícius e Megan têm tido algo, não sei exatamente como chamar, mas o amizade certamente não é a palavra certa. Ele me enganou, e vocês não viram nada. Eu já sabia, claro, mas o que vocês acham de ver tudo isso de perto? O impacto foi instantâneo. Carla ficou sem palavras, a cor do seu rosto desapareceu. Enzo, por outro lado, parecia ter sido atingido por um raio. Como se tudo que ele acreditasse, todo mundo que ele conhecia, estivesse se desfazendo na frente dele. O caos foi total. Carla, com sua calma, normalmente inquebrantável, parecia prestes a explodir. Ela olhou para Vinícius, para Megan e para mim, e só conseguia dizer, eu não acredito no que estou ouvindo. Você, Vinícius? Você fez isso? Megan, eu pensei que você fosse da família. A vergonha estava estampada no rosto deles. Megan, claro, tentava se justificar, mas suas palavras estavam entrecortadas, sem consistência. Ela olhava para Vinícius, como se esperasse que ele a salvasse, mas Vinícius parecia uma criança perdida, como se tivesse sido pego no flagra por algo muito mais pesado do que um simples erro. A cara de Enzo, meu sogro, foi o que mais me impressionou. Ele parecia furioso, mas ao mesmo tempo, impotente. Ele tentou dar uma resposta, mas não sabia o que dizer. As palavras que ele escolhia só faziam a situação piorar. Karina, não sei o que você está dizendo. Pode estar se confundindo, disse ele, tentando minimizar o impacto. Mas não havia confusão. A verdade estava ali, exposta para todos verem. E eu estava adorando cada segundo disso. A vergonha deles, a reação deles, a destruição da imagem perfeita que construíram. Mas o melhor de tudo foi olhar para Vinícius. Ele estava perdido, como se tivesse sido pego em um escuro labirinto sem saída. Quando ele me olhou, a vergonha era evidente.
Ele tentou se aproximar de mim, com a cara de quem se arrependeu, mas era tarde demais. Eu sabia que aquilo não era apenas uma traição, era o fim da confiança. Aquele momento nunca poderia ser desfeito, e ele sabia disso. Enquanto isso, Megan se afastava, parecendo procurar uma saída, mas sem sucesso. Ninguém queria ouvi-la. Carla estava agora em um estado de negação, mas suas palavras não conseguiam encobrir a verdade. Ela estava tentando proteger seu filho, mas a dor era palpável. E eu, claro, estava lá, com um sorriso irônico, esperando que o drama se desenrolasse. Eles haviam subestimado minha paciência, e agora a farsa estava desmoronando diante de nós. No entanto, o mais interessante ainda estava por vir. Aquela explosão de reações, aquele caos absoluto, era apenas a introdução do que viria depois. A vingança, meus caros, ainda estava por acontecer. Aquele silêncio logo após a revelação parecia quase ensurdecedor. O caos tomou conta do ambiente, e todos estavam atônitos com o que acabará de ser dito. Mas o que eu não sabia, o que ninguém poderia imaginar naquele momento, era que a verdadeira bomba ainda estava por vir. Se você achava que Vinícius e Megan estavam no epicentro da tragédia, prepare-se para o que estava prestes a acontecer. O que eu ia ouvir naquele instante seria, sem dúvida, mais do que qualquer uma das minhas imaginações cruéis havia previsto. Meu olhar, ainda fixo em Vinícius, foi interrompido por um leve sussurro de Enzo, meu sogro. Ele estava mais pálido do que antes e parecia tão abalado quanto uma árvore atingida por um raio. A tensão no ar era palpável, e ninguém se atrevia a mover um dedo. Até mesmo os filhos de Carla, que estavam ali, pareciam ter ficado congelados no tempo. Foi quando Enzo, com a voz embargada, começou a falar. Você acha que eu não sabia? Que não percebi, ele disse, quase para si mesmo. O tom dele não era de raiva, mas de uma profunda tristeza, algo que eu nunca imaginaria ouvir vindo dele. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra, e então olhou fixamente para Megan. Eu sempre soube que algo não estava certo. Eu só não queria acreditar. Carla, que estava ao lado de Enzo, olhou para ele com um semblante confuso. Do que você está falando, Enzo? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Enzo deu um passo à frente, com os ombros curvados de quem está carregando um peso insuportável, e então, de forma quase sussurrada, ele revelou o segredo mais obscuro da nossa família. Eu suspeito. Megan é minha filha. Eu congelei. O mundo ao meu redor parecia ter desacelerado. Tudo se tornou nítido e distorcido ao mesmo tempo, como uma imagem embaçada tentando ganhar clareza. Eu olhei para Megan, e então olhei para Vinícius. A ironia do destino, a piada cruel da vida, era mais profunda do que eu jamais poderia ter imaginado. Megan, a amante de Vinícius, a irmã do meu marido. Era um jogo de família que eu jamais pensei que fosse jogar. Mas agora, olhando para eles, as peças se encaixavam de uma forma desconcertante. Megan, que estava praticamente em choque até então, reagiu com um olhar perdido. Ela não conseguiu esconder o pânico que se instalava em seus olhos. O que ela esperava? Que todos permanecessem calados? Ou que a mentira que ela havia vivido por tantos anos fosse simplesmente ignorada? Não dessa vez. Não, não é possível, ela exclamou, tentando negar o que estava sendo dito, mas suas palavras estavam vazias, sem força. Ela olhou para Enzo, seus olhos buscando desesperadamente alguma forma de negação, alguma desculpa que pudesse salvar a situação. Mas Enzo não estava mais disposto a mentir. Eu tenho minhas suspeitas desde o momento em que você começou a se aproximar de Vinícius. O mesmo sorriso, a mesma expressão, os mesmos gestos. E, claro, os mesmos olhos. Eu não queria acreditar, mas agora tudo faz sentido. Enzo parecia devastado, como se a verdade tivesse rasgado seu peito. Megan, você é minha filha. Não de Carla, mas de outra mulher. Uma mulher que eu traí, uma mulher que eu amava. Eu sabia, mas não tinha provas, e agora eu vejo que não posso mais esconder a verdade. Carla, então, entrou em colapso. Ela olhou para Enzo, seus olhos cheios de incredulidade. A dor que ela sentia era indescritível. Enzo, o que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Ela tentava pegar a mão dele, mas ele se afastou, como se estivesse perdendo o chão sob seus pés. E o que me restava fazer? Eu, que estava ali para expor a traição de Vinícius, agora tinha diante de mim uma reviravolta que ninguém, nem mesmo eu, teria imaginado. Eu estava em choque. Eu, que pensava que tinha o controle da situação, agora me via completamente perdida em uma trama ainda mais complexa e insana do que qualquer uma das minhas piores fantasias. Eu olhei para Megan, tentando entender o que ela estava sentindo, mas o olhar dela não estava mais fixo em mim. Ela estava em pânico, mas a verdade era que ela sabia que não tinha mais para onde correr. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Ela, que tinha se infiltrado em minha vida, agora tinha que lidar com a pior revelação de todas. Ela não era apenas amante de Vinícius, mas sua irmã, sua própria carne e sangue. Mas, mais do que qualquer coisa, o choque foi ver Vinícius. Ele, que parecia não ter mais palavras, estava ali, atônito, com o rosto pálido e o corpo rígido. Ele olhou para Enzo e depois para Megan, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Mas, em algum lugar no fundo dos seus olhos, eu pude ver o medo. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele sabia que o que estava acontecendo ali não tinha volta. Não havia como consertar aquilo. Não havia desculpas suficientes. A verdade era mais forte que qualquer desculpa ou mentira que ele pudesse inventar. E eu, em meio ao meu próprio caos interno, não pude deixar de rir, uma risada irônica, que só eu poderia entender. A ironia do destino, a farsa que se desenrolava diante de mim. Como tudo que eu pensava que sabia sobre minha vida estava sendo distorcido. O que Vinícius e Megan pensaram que poderiam esconder estava sendo exposto para todos. Mas, eu sabia que o que viria a seguir seria ainda mais devastador. Às vezes, eu me pego refletindo sobre como a vida tem uma forma curiosa de nos surpreender. Quando tudo parece cair no lugar e você começa a achar que está no controle, é quando a verdade surge, como um vendaval. E lá estava eu, no centro de um furacão de mentiras, segredos e traições. Um momento em que, eu, Karina, que tanto acreditava em controle e justiça, estava sendo esmagada por uma ironia sem fim. Era inacreditável como tudo que eu acreditava ser minha realidade tinha se transformado em um labirinto de confusão e desespero. Vinícius, meu marido, com quem eu passei tantos anos construindo uma vida, estava no epicentro da desgraça.
A pessoa com quem eu dividia os momentos mais íntimos da minha vida, os meus segredos mais profundos, agora era parte de um jogo de cartas marcadas, onde eu era a última a saber as regras. E Megan, Megan. Ela foi, talvez, a peça final de um quebra-cabeça que eu nunca pedi para montar. Eu olhei para Vinícius, os olhos dele não se encontrando com os meus. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Uma sombra de homem, perdida em suas próprias escolhas, sem saber como se explicar, sem saber como pedir perdão. Eu já não sabia mais se ele estava em choque, se ele estava envergonhado ou se ele estava apenas tentando entender a profundidade do buraco que ele cavou. Mas o que me fazia mais refletir, o que me tirava o sono, era o fato de que, até aquele momento, eu estava agindo movida pela raiva. Eu queria vingança. Queria ver Vinícius, queria ver Megan pagando por tudo o que fizeram. Eu queria que eles soubessem o que era perder tudo. Eu me sentia atraída não apenas por Vinícius, mas também por Megan, que tinha sido minha amiga, minha confidente, minha aliada em várias batalhas. E agora, ela estava ali, quebrando tudo que eu acreditava ser verdade. Mas, por alguma razão, eu não conseguia deixar de me perguntar, qual era o meu papel nisso tudo? Eu, que agora sabia a verdade sobre os dois, não poderia mais ignorar as implicações disso. Eu tinha, de alguma forma, me tornado parte dessa trama, sem querer. Será que eu poderia realmente perdoar Vinícius? Será que eu conseguiria olhar para ele, sabendo o que ele fez? E mais importante, será que eu tinha o direito de destruir a vida de Megan como ela destruiu a minha? O segredo sobre ela, sobre o que Enzo havia dito, me atormentava tanto quanto a traição em si. Agora, ela não era apenas uma amiga traidora, mas também uma irmã perdida. Fiquei me perguntando sobre o que fazer com tudo aquilo. Eu queria que eles sentissem o peso do que fizeram. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que a melhor vingança seria, talvez, simplesmente deixar que eles se afundassem na mentira que criaram. Não havia necessidade de mais destruição. Eles já estavam condenados, não pela minha raiva, mas pela verdade que havia saído da boca de Enzo. E, se eu quisesse ser realmente fria e calculista, talvez a maior arma fosse justamente a indiferença. Mas claro, isso não significa que eu não tivesse meus próprios planos. Eu não era uma pessoa de fácil perdão, e meu orgulho estava em jogo. Eu queria ver a humilhação deles, queria sentir o poder de estar no controle, finalmente. Eles iriam pagar, não agora, mas no tempo certo, quando menos esperassem. Porque, no final, é isso que a vida faz, não é? Ela te dá a verdade, e você decide o que fazer com ela. E eu estava decidida a usar a minha verdade para destruir tudo que eles pensavam ser seguro. Eu podia sentir meu coração acelerar ao pensar na possibilidade de minha vingança. Eles achavam que sabiam o que estavam fazendo, mas a verdade tem uma forma de nos mudar de maneiras que nem sempre conseguimos controlar. E, de uma coisa eu sabia, a vingança seria doce, e eu a saborearia com gosto. Mas, por enquanto, o melhor seria esperar. Sentar em silêncio e observar como o mundo deles se desmoronaria. Porque, no final, eu estava no controle. Eu tinha a verdade, e a verdade sempre prevalece, não importa o quanto você tente escondê-la. Agora, após a revelação do que aconteceu com meu sogro e o segredo de Megan, a sensação de ter sido uma verdadeira personagem de novela não saía da minha cabeça. O jantar foi um desastre total, mais explosivo do que qualquer um dos meus planos de vingança, que, aliás, começaram a parecer pequenos diante da ironia de tudo o que estava acontecendo. Vinícius não sabia mais onde enfiar a cara. A expressão dele? Uma mistura de raiva, vergonha e confusão. Fiquei observando, enquanto tudo ao nosso redor desmoronava como um castelo de cartas. O mais irônico de tudo é que, por um momento, me senti em um lugar onde nenhuma de minhas ações parecia suficiente. Eu esperava uma explosão, mas a verdade era muito mais devastadora do que qualquer reação. Megan estava desconcertada, mas o que mais me surpreendeu foi meu sogro, Enzo. Depois de tudo que passou, ele nunca imaginou que a filha que sempre acreditou ser fruto da traição de outra pessoa, poderia estar tão próxima de sua própria casa. A raiva dele era visível, mas era como se ele não soubesse exatamente quem culpar, Megan, pela ousadia, ou Vinícius, por todo o cenário trágico. E eu, que pensava ter a vingança perfeitamente calculada. O que dizer? A ironia de ser desmascarada por meus próprios sentimentos misturados com o caos ao redor? Acho que nunca imaginei que estaria em um lugar tão insano, onde os pecados do passado se misturavam tão profundamente com os meus próprios. Agora, o que eu quero saber é, quem realmente foi a vítima aqui? E quem sou eu para tentar compensar o mal com mais mal? Quando olho para os rostos dos meus sogros, vejo o reflexo de quem eles eram no passado e como a traição, aquela tão antiga e tão presente em minha vida, também os afetou. Enzo, que jamais imaginaria uma situação dessas com sua própria filha, e Carla, que já tinha visto demais e agora encarava a realidade de uma forma ainda mais cruel. O que posso esperar de Vinícius agora? Ele vai realmente tentar consertar as coisas ou essa traição vai ser o fim de tudo? Eu, que pensava em vingança, agora me vejo perdida no meio dessa trama. O que é que eu realmente quero agora? O que me resta é saber se eu ainda posso recuperar algum tipo de controle sobre minha vida. Vinícius, Megan, até mesmo Enzo. Será que eu posso ir além de tudo isso, ou sou parte de um ciclo de traições que nunca vai ter fim? Agora, o mais importante, o que você faria no meu lugar? O que você acha que deveria acontecer a seguir? O que é mais digno de ser feito depois de tantos segredos, de tantas mentiras? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!